Sejam muito bem-vindos a este encontro sagrado de paz, silêncio e profunda renovação. Hoje, preciso confessar a vocês algo que me envergonha. Durante mais de 20 anos como monge, eu bebi água de maneira completamente errada. Sim, eu, um homem que dedicou sua vida a estudar o corpo, a mente, a disciplina, o silêncio. Um homem que meditava 4 horas diárias, que jejuava, que cuidava de cada alimento que entrava em seu corpo. E, no entanto, algo tão simples como beber água, eu estive fazendo errado durante décadas. E esse erro me custou dores que não conseguia explicar, uma pele que envelhecia mais rápido do que deveria, uma digestão que me torturava a cada noite. Quando finalmente entendi o que vou compartilhar com vocês hoje, meu corpo mudou em semanas. Não em meses, em semanas. E não estou exagerando. O que vou lhes contar não é teoria, é o que eu vivi. É o que transformou minha saúde aos 47 anos, quando pensava que certas dores já eram parte inevitável do envelhecimento. Mas antes de continuar, preciso levá-los a um lugar específico, a uma manhã que mudou tudo o que eu acreditava saber sobre a água. Eu tinha 43 anos quando subi pela primeira vez a encosta de uma montanha no sul da China para visitar um monge ancião. Chamava-se Lin. Tinha 87 anos e, honestamente, quando o vi pela primeira vez, não conseguia acreditar no que estava vendo. Sua pele era firme, seus olhos estavam claros, movia-se com uma agilidade que eu, com 40 e tantos anos a menos, não tinha. Eu tinha subido aquela montanha ofegante. Meus joelhos estalavam, sentia a boca seca e o corpo pesado. E este homem de 87 anos estava lá, preparando água em uma tigela de barro, como se o tempo não o tivesse tocado. Sentei-me à frente dele, fiz uma reverência e lhe disse a verdade. Disse-lhe que meu corpo estava desmoronando, que mal conseguia subir escadas sem ficar sem fôlego, que minhas articulações soavam como galhos secos, prestes a quebrar, que não conseguia fazer exercício sem terminar pior do que começava. Eu era um monge. Supunha-se que eu deveria ser exemplo de disciplina e saúde, mas a realidade era outra. Estava quebrado. O mestre Lin me olhou com calma, não com piedade, com calma, e me disse algo que eu não esperava. Disse-me: tranquilo, sente-se, que vou compartilhar 7 segredos para rejuvenescer bebendo água de forma correta. Eu pensei que era uma brincadeira. Água. Eu bebia água todos os dias. Todos a bebemos. O que poderia me ensinar sobre água um ancião em uma montanha? E aí foi onde cometi o primeiro erro de muitos: subestimar o simples. Vejam bem, o primeiro que o mestre Lin me explicou foi algo que me deixou calado. Disse-me que a maioria das pessoas acredita que a água é algo tão comum que podem bebê-la de qualquer maneira, em qualquer momento, em qualquer quantidade, e que essa crença é a raiz de inúmeras doenças. A água, disse-me, é essencial para o funcionamento de cada órgão de nosso corpo. Ajuda a reduzir o estresse, elimina toxinas, afeta a digestão, a pele, o peso. Nosso corpo precisa de água para aproveitar os nutrientes dos alimentos que comemos. Mas, se não sabemos como bebê-la e quando bebê-la, inclusive a melhor alimentação do mundo será inútil. O corpo simplesmente não aproveitará os benefícios. Eu não sabia naquele momento, mas essa frase ia ressoar em minha mente durante semanas. Porque eu comia bem. Minha dieta era limpa, vegetariana, cuidadosa. E mesmo assim tinha constipação, tinha gases, tinha problemas com a pele, tinha dor nas articulações, tinha acúmulo de gordura em lugares onde não deveria ter. E não entendia o porquê. O mestre Lin me explicou. Todos esses problemas, a fraqueza, os cálculos renais, as alergias na pele, a coceira, a acne, o cabelo que se torna branco antes do tempo,
o excesso de gordura, a dor articular, tudo isso pode estar diretamente relacionado com a forma em que bebemos água, não com a comida, não com o exercício, com a água. Quero fazer uma pausa aqui para dizer-lhes algo importante. Tudo o que compartilho é com fins educativos. Eu não sou médico. Se tem um problema de saúde sério, devem consultar um profissional. O que lhes conto é minha experiência pessoal e os ensinamentos que recebi. Dito isso, continuo. Perguntei ao mestre Lin qual era realmente o papel da água em nosso corpo, e o que ele me explicou foi revelador. Disse-me que entre 60% e 70% do nosso corpo é água, que essa água é o que mantém funcionando o sistema digestivo, os rins, o fígado, os pulmões, o cérebro, que a função principal da água é limpar as impurezas e manter as células vivas. A cada dia perdemos cerca de 2 litros de água e precisamos repô-los. Quando o corpo carece de água, ele nos avisa. A digestão se enfraquece, a boca se seca, a pele se torna áspera, os olhos parecem cansados, amarelados. Eu tinha vários desses sintomas e nunca os tinha conectado com a água. Mas permitam-me explicar o que veio depois, porque aqui é onde tudo ficou interessante. Perguntei-lhe quanta água devia beber ao dia, e sua resposta me surpreendeu. Disse-me que não existe uma regra fixa, que a quantidade varia segundo o peso e a atividade diária de cada pessoa. Em geral, disse-me, uma pessoa deveria consumir entre 10 e 12 copos de água ao dia, mas aqueles que comem muitas frutas, verduras, tomam leite ou sucos, podem precisar de menos, porque já obtêm líquido desses alimentos. No verão, ou se você faz exercício intenso ou trabalho físico, precisa de mais para compensar o que perde. E sabem o que me surpreendeu mais? Que beber água em excesso também pode ser prejudicial. Eu não sabia disso. Eu pensava que quanto mais água, melhor. Estava equivocado. O mestre Lin me explicou que beber mais água do que é necessária sobrecarrega os rins e pode levar a níveis baixos de sódio no sangue. Isso geralmente ocorre quando alguém consome 4 ou 5 litros diários sem necessitá-los. Disse-me que quando você bebe água com muita frequência e em excesso, o corpo a expulsa sem utilizá-la realmente. Termina urinando constantemente, mas seu corpo não está se hidratando. É como encher um copo quebrado. Por isso, me ensinou a manter intervalos de pelo menos 45 minutos a 1 hora entre cada ingestão de água, para dar tempo ao corpo de absorvê-la corretamente. E aqui vem algo que mudou minha vida. O mestre Lin me perguntou de que maneira eu bebia a água. Disse-lhe que de pé, rápido, em grandes goles, geralmente enquanto caminhava de um lugar a outro. Olhou-me e negou com a cabeça lentamente. Disse-me que existe um antigo conselho budista que diz que não devemos beber água de pé, que fazê-lo pode causar dor nas articulações. Explicou-me que beber líquidos de pé pode desequilibrar os fluidos do corpo e que o acúmulo de excesso de líquido nas articulações pode provocar dor, especialmente à medida que envelhecemos. Eu estava há anos com dor articular, anos, e a causa podia ser algo tão absurdo como beber água de pé. Ensinou-me que devo beber água sentado, relaxado, e que devo reter a água na boca alguns segundos antes de engoli-la. Honestamente, isso me pareceu estranho no início, mas ele me explicou a razão. A saliva é alcalina. Quando você retém a água na boca, a saliva se mistura com ela, e quando essa mistura chega ao estômago, ajuda a neutralizar a acidez estomacal, evita a flatulência, melhora a digestão. Se você bebe água rápido, em grandes goles, a saliva não se mistura adequadamente. Os rins não filtram a água de maneira eficiente. A água é desperdiçada. Disse-me que o ideal é beber em 4 goles pequenos, nunca mais de um copo de uma só vez. Eu estava sentado ali,
ouvindo este homem de 87 anos e me sentia como uma criança. Tantos anos vivendo em monastérios, tantos anos estudando disciplina e cuidado do corpo, e ninguém tinha me ensinado isso. Sentia-me envergonhado, mas também sentia esperança. Então o mestre Lin me fez uma pergunta. Perguntou-me que temperatura de água eu bebia habitualmente. Disse-lhe que sempre bebia água morna ou quente, porque tinham me ensinado que era o melhor. E aqui é onde eu não entendia algo importante naquela época. O mestre me explicou que a temperatura ideal da água depende do momento, do clima, da atividade que você esteja realizando. A água fria pode ser benéfica depois do exercício ou em climas quentes. A água em temperatura ambiente é absorvida facilmente. A água morna ou quente favorece a digestão e conforta. Disse-me que devo escutar meu corpo, que meu corpo sabe do que precisa se eu aprender a prestar atenção nele. Ensinou-me uma fórmula simples para calcular quanta água preciso. Multiplicar meu peso em quilogramas por 0,03. Isso me dá a quantidade de litros que preciso ao dia. Se faço exercício ou suou mais do que o habitual, devo aumentar essa quantidade. Foi a primeira vez que alguém me falou de personalizar a hidratação, de tratá-la não como uma regra genérica, mas como algo que deve se adaptar a mim, ao meu corpo, ao meu dia. Mas o ensinamento não terminou aí. E o que veio depois foi talvez o que mais impacto teve em minha saúde. O mestre Lin me perguntou onde eu armazenava minha água. Disse-lhe que em garrafas de plástico, como quase todo mundo. Ficou em silêncio um momento, e logo me disse que a água armazenada em recipientes de plástico absorve micropartículas do material, que essas partículas entram em nosso corpo quando bebemos, que são prejudiciais para a saúde. Recomendou-me usar recipientes de prata, barro, cobre ou vidro. Explicou-me que a prata e o cobre deixam a água com uma carga positiva, que melhora a imunidade, ajuda na digestão e inclusive oferece proteção contra certas doenças graves. O barro permite a entrada de ar, mantém a água fresca mais tempo, reduz a acidez do corpo, melhora problemas de pele e aumenta a vitalidade. O cobre, disse-me, é especialmente poderoso. Tem propriedades antioxidantes que mantêm a pele jovem. Para pessoas com pressão arterial alta ou obesidade, a água armazenada em cobre pode ser especialmente útil. A água de barro eleva a vitalidade, equilibra o pH do corpo, catalisa o metabolismo. Não tem químicos, é pura. Eu ouvia tudo isso e sentia que se abria um mundo para mim. Algo tão simples como mudar o recipiente onde guardava minha água podia transformar minha saúde. Era fácil demais para ser verdade, mas decidi provar. Logo veio um ensinamento que me atingiu diretamente. O mestre Lin me disse que, segundo a antiga sabedoria budista, a água não deve ser consumida junto com a comida. Explicou-me que depois de comer, o estômago produz suco gástrico para digerir os alimentos. Se você bebe água imediatamente depois de comer, dilui esses sucos, prejudica a digestão. Eu fazia exatamente isso. Comia e bebia água ao mesmo tempo, sempre. Era meu costume mais enraizado. Ensinou-me que o correto é beber água 45 minutos antes ou depois das refeições. Durante a refeição, 1 ou 2 copos pequenos para acalmar a garganta estão bem, mas não mais. E à noite, disse-me, a moderação é crucial. Beber água demais antes de dormir sobrecarrega os rins, porque o corpo está menos ativo durante o sono. Além disso, interrompe o descanso com idas frequentes ao banheiro. Eu tinha insônia, não conseguia dormir direto. E parte da razão era que bebia muita água antes de deitar. Também me ensinou algo belo sobre a manhã. Disse-me que ao despertar,
Antes de escovar os dentes, antes de fazer qualquer outra coisa, devia beber 2 ou 3 copos de água. Que durante a noite o corpo acumula impurezas e essa água matinal as limpa. Comecei a fazer isso no dia seguinte e em menos de uma semana minha digestão melhorou notavelmente. Depois me falou da água com limão. Explicou-me que incorporar limão à água cria algo mais que uma bebida refrescante. A vitamina C fortalece o sistema imunológico e atua como antioxidante contra os radicais livres. O limão tem propriedades alcalinizantes que equilibram o pH interno do corpo, promovendo um ambiente mais saudável. Cada gole de água com limão se converte em um ato consciente. É uma forma de incorporar a sabedoria da natureza em nossa rotina. Eu comecei a tomar água com limão cada manhã, depois daqueles 2 ou 3 copos iniciais, e minha pele mudou. Digo isso com total honestidade. Em 3 semanas, minha pele mudou. O mestre Lin continuou com algo que parece óbvio, mas que quase ninguém faz: beber água com regularidade ao longo do dia. Não esperar a ter sede. Não beber 1 litro de uma vez e depois passar horas sem tomar nada. A constância, a disciplina. Pequenas quantidades distribuídas durante todo o dia. Disse-me que isso mantém o alerta, evita a fadiga, regula a temperatura corporal. Cada copo de água se converte em um lembrete de nossa responsabilidade com nosso próprio bem-estar. E logo me falou da qualidade da água. Disse-me que nem toda a água é igual, que devemos buscar águas limpas, filtradas, livres de contaminantes, que escolher água de qualidade é um ato de respeito para conosco. A água mineral natural, que contém minerais essenciais para nosso organismo, não é apenas um líquido para sobreviver. É um recurso que contribui para o equilíbrio e a vitalidade de nosso ser. Não se trata apenas de quanta água bebemos, mas de qual água bebemos. O último ensinamento que recebi naquela manhã foi o mais profundo. O mestre Lin me disse que eu devia beber água com consciência plena, que cada gole devia ser uma oportunidade para conectar com o presente, para sentir o sabor, a temperatura, a sensação de hidratação, para estar ali, naquele momento, completamente presente. Eu era monge, meditava horas, mas nunca tinha meditado enquanto bebia água. Nunca tinha levado a atenção plena a algo tão cotidiano, e quando comecei a fazê-lo, algo mudou em mim que não posso explicar com palavras simples. Senti-me mais conectado, mais vivo, mais agradecido. Voltei ao meu monastério e apliquei tudo. Cada ensinamento. Troquei meus recipientes de plástico por barro e cobre. Comecei a beber sentado, devagar, em 4 goles. Deixei de beber água com as refeições. Comecei cada manhã com 2 copos de água antes de qualquer outra coisa. Adicionei limão. Calculei minha ingestão segundo o meu peso. Bebi com regularidade durante o dia. Busquei água de melhor qualidade. E cada vez que levava o copo à minha boca, fazia-o com consciência plena. Os resultados chegaram mais rápido do que imaginei. A dor nas articulações diminuiu significativamente nas primeiras 2 semanas. A digestão melhorou em dias. Minha pele clareou. Os problemas de acidez desapareceram. Dormia melhor, porque já não bebia em excesso pelas noites. Tinha mais energia, sentia-me mais leve. Meu corpo começou a funcionar como devia funcionar. E tudo por algo tão simples como aprender a beber água corretamente. Hoje tenho 49 anos e posso dizer-lhes com total sinceridade que me sinto melhor do que aos 40. Não exagero, não estou vendendo nada. Não preciso que acreditem em mim. Apenas peço que provem, que apliquem estes ensinamentos durante algumas semanas
e observem o que acontece em seu corpo, que prestem atenção, que escutem o que seu corpo lhes diz. Se esta história ressoou com vocês, se sentiram que algo do que compartilhei poderia ajudá-los, peço-lhes algo simples. Deixem um comentário contando-me como bebem água atualmente. Gostaria de saber quantos de vocês, como eu, estiveram cometendo estes erros sem sabê-lo. E se acreditam que alguém em sua vida precisa ouvir isto, compartilhem esta mensagem. Às vezes, a saúde não muda com remédios caros, nem com tratamentos complicados. Às vezes muda com um copo de água bebido da maneira correta. Se gostaram deste encontro, deem um like para que mais pessoas possam encontrá-lo. E se querem continuar explorando juntos este caminho de sabedoria, de autoconhecimento e de cuidado consciente, inscrevam-se e ativem o sininho. Estarei esperando por vocês no próximo encontro. Que cada gole de água que tomarem, desde hoje, lhes lembre a beleza de estar plenamente presentes em sua vida. Até breve.